oração, eu vou convidar o irmão Luciano, ele vai fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor. Oremos para o irmão Luciano. Deus, Pai, te agradeço, Senhor, mais uma vez, mulher que podemos estar aqui reunidos, podemos te louvar, te adorar, podemos ouvir a tua palavra, Deus, e assim estar nos irmãos, aprendendo mais do Senhor. Abençoe cada irmão presente, também cada irmão no Deus, estamos enfrentando essa situação de isolamento, de quarentena, mas o Senhor está no controle de tudo, por isso nós iremos confiar no Senhor e esperando pacientemente que a situação normalizar e podemos voltar aos pontos normalmente. Abençoa tudo que fizemos aqui, abençoa nossos irmãos que também estão lá assistindo, acompanhando esse culto devido à distância. E abençoa Deus, a mensagem, a palavra, os hinos cantados, sejam tudo para o nome e glória. Peço a Deus pelos nossos irmãos também enfermos, em especial nosso irmão Humberto, nosso pai, infectado de dificuldade respiratória, se o Senhor esteja ali protegendo ele e fortalecendo Deus para que ele possa ter sua saúde restaurada e vamos sair do hospital. É o que eu te peço do Senhor e te agradeço em nome do seu filho amado Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. A gente vai iniciar o culto, então, já começamos com a oração, né? E eu já gostaria de deixar alguns avisos, principalmente para os irmãos que estão em casa, né? Informar que os cultos estão sendo online, a irmã Roberta está mandando pelo Facebook, né? Ao vivo, né? E também, depois, quando eu chego em casa, eu coloco no YouTube, né? Para os irmãos. E a igreja aqui, não dá para a gente virar aqui a câmera, né? Mas foi feito divisão, os irmãos estão sentando 2 pessoas por banco, né? Estão usando máscara, né? O único que não está usando máscara sou eu, mas só para pregar, né? E tem álcool em gel lá, tem placas também avisando. Então todos os irmãos que possam se sentir à vontade de vir à igreja se quiserem, né? A capacidade para a igreja é 30% do local, que dá em torno de 42 pessoas. Então, se você desejar vir, pode vir, que a gente está seguindo todas as exigências que o governo está mandando, né? E que é sensato também. O culto começa às 8 horas, como está começando agora, e às 9 horas termina. É 1 hora só de culto, tanto de quarta e sexta-feira, como também de domingo, tanto na parte da manhã como na parte da noite. Então é 1 hora somente de culto. E por ser tão breve assim, né, nós decidimos em diretoria que eu serei o dirigente e o pregador, né, até as coisas melhorarem. Aí depois a gente volta ao normal quando puder aumentar mais o tempo de culto, tá bom? Então esses são alguns avisos para os irmãos, né? Eu não estou aqui com a listagem dos irmãos que fizeram aniversário essa semana, mas parece que o irmão Nilton fez aniversário, né? Hoje fez aniversário essa semana, né? Então a gente deseja um feliz aniversário e que Deus abençoe a sua vida, viu, irmão Nilton? Ele não está aqui agora à noite, mas quarta-feira ele veio, né? Não. No domingo ele veio. No domingo à noite ele veio. Muito bem. Então esses são os avisos. Mais algum aviso, irmão Roberto? Acredito que não só isso. Ok. Muito bem, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias para a leitura do texto bíblico. Mateus capítulo 26, do versículo 50 a 58. Mateus capítulo 26, do versículo 50 ao 58. Nós encerramos na quarta-feira no versículo 50, né? Nós falamos sobre a traição de Judas, né? Quando ele traiu o Senhor com um beijo, né? Entregando o Senhor por
30 moedas de prata. E hoje nós vamos continuar nesse estudo então, do versículo 50 até o 58. Em reverência a Deus e a sua palavra, eu convido os irmãos a ficarem em pé. E cada um dos irmãos e irmãs poderão ler um verso até chegar no versículo 58, começando com o versículo 50. Versículo 50 diz assim: Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que de um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse: Embainha a tua espada, porque a todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram as Escrituras que dizem que é assim como bem que aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saístes como para um salteador, com espadas e caratados, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as Escrituras dos profetas, então todos os discípulos, deixando o fugir. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote, Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, aceitou-se entre os criados para ver. Muito bem, irmãos. Vamos fazer mais uma oração agora, agradecendo pela leitura da palavra de Deus. Eu vou convidar o irmão Túlio. Pode fazer uma oração. Pai amado, soberano e excelso Deus, eu graças te dou, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado de forma maravilhosa, Pai. E eu peço, Senhor Deus, por esse culto, que tudo que viemos a fazer, ó Deus Santo, chegue ao seu trono de graça como aroma suave, Pai. Abençoa o pastor, a palavra que será pregada, Senhor, que venha o mais profundo dos nossos corações, ó Pai, que o possamos absorver e praticar em nossas vidas, Senhor. Seja também com o decorrer desse culto, Senhor. É que eu te peço e agradeço no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Pode sentar. Nós vamos cantar o hino de número 375 do cantor cristão. 375. Vivo feliz, pois sou de Jesus. 375. Seja
irmãos? Vou abrir a oportunidade então agora para os irmãos fazerem seus pedidos de oração. Começando aqui por irmão Túlio. Agradeço a Deus por estar aqui. Agradeço a Deus também pelo dia, pelo cuidado que ele tem tido para comigo e com a minha família. Peço que os irmãos continuem orando pelos meus familiares, pela salvação de almas e também pelo meu trabalho. Muito bem, irmã Roberta. Eu peço oração pela minha família da Bahia, né? Que eu esteja aguardando para fazer a vida deles lá. Hoje, quando eu falo família da Bahia, com meu pai, né, que estava também, e que Deus esteja também guardando, protegendo a vida dele. E eu peço que os irmãos estejam lembrando a oração da tia Gani, que é a mãe de Janete, que ela continua no hospital e ela não está melhor de saúde. Que Deus esteja tendo um cuidado especial com a saúde dela. E com a gatinha, ela em casa que está doente. Que Deus esteja abençoando a gente dando sabedoria para a gente poder cuidar dela da maneira legal. Só. Muito bem. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui no Casal de Deus e também peço que os irmãos orem por minha família, em especial pela saúde do meu pai. Nenê. Quero agradecer também por estar aqui, né? Depois de muito tempo, muito bom poder estar aqui. Maravilhoso. Quero pedir também que continue orando pelos meus vizinhos. A gente continua com aquele trabalho ainda, né? Agora com a volta do culto, a gente tem feito 3 vezes na semana. E eles têm sentido falta, né? Então gostaria que estivesse orando pela salvação. Creio que Deus tem propósito, sabe? Amigo aquelas pessoas. Eles têm procurado a gente, deixado pedido de oração na caixinha de correio, né? E eu tenho pedido para Deus me dar uma alma, pelo menos. Eu quero uma alma que seja, né? E que Deus nos oriente, nos dê sabedoria para continuar esse trabalho, né? Depois que passar tudo isso, né? Orar pela minha família. Muito bem. Irmão Artêmio. Agradeço a Deus por mais uma noite de abençoa. E a Deus que sempre o Senhor tem mais riqueza, né? E completar o Espírito Santo. E a Deus também pela saúde que eu tenho. Estou trabalhando essa semana, comecei a trabalhar bastante. Mas estou cansado, mas eu vim. Mas e minha família está tudo com saúde, graças a Deus, né? Tudo em paz. E eu também está tudo em paz, graças a Deus, né? E graças a Deus continua sempre assim, né? Muito bem. Irmão Luciano. Também quero agradecer a Deus, né, por estar aqui de oração. Peço que os irmãos lembrem de orar pela minha família, meus filhos, minha mulher, trabalho. Também agradecer a Deus por construir tudo. E também pela escola dominical. O Juvenil vai finalizar no próximo domingo. Depois eu vou estar fazendo uma parte também. Que Deus possa me capacitar para isso, que é responsabilidade grande, né? Estar à frente, fazendo esses estudos para os irmãos. Muito bem. Irmã Isabel. Eu agradeço a Deus pelo privilégio maravilhoso de estar aqui na igreja, né? Graças a Deus, Deus deu a gente muito privilégio para estar aqui. E fez muita falta esses dias, e agora, pela primeira vez, depois de 3 meses. Então, eu louvo a Deus, porque Ele é poderoso e para Ele não existe o impossível para Ele, né? Só esperar a hora dele. Eu agradeço
saúde, tem essa questão agora do irmão Roberto Sudac, né? E também o irmão Joaquim está debilitado na sua saúde, né? Está bem fraquinho, e ele precisa das nossas orações. Está sendo bem cuidado pela família, mas ele precisa das nossas orações, né? Meu sogro também não está bem, ele melhorou, né? Mas ele precisa também ser cuidado, né? E orar também pelos casais da nossa igreja, pelas famílias da nossa igreja, que Deus possa estar fortalecendo, né, os irmãos e as irmãs da nossa igreja. Eu espero que ninguém se acostume, né, com a ausência de vir da igreja, né? E acho que é melhor ficar em casa do que na igreja. E a gente só recomenda que, se você não estiver bem de saúde, e você fique com os cuidados dentro de casa, né? Mas se você está bem, pelo menos participe de alguns cultos da igreja, né? Nós temos o culto na quarta-feira, na sexta-feira, no domingo de manhã e no domingo à noite. Então você pode vir num desses cultos, né? E apoiar o trabalho da casa do Senhor aqui nesses dias, tá bom? Nós vamos ouvir a mensagem e depois da mensagem nós encerramos a gravação e aí nós vamos ter um tempo de oração aqui. Os irmãos vão estar orando como nós fizemos na quarta-feira aqui também, né? Então os irmãos abram suas Bíblias para Mateus capítulo 26. No capítulo 26 nós estamos falando sobre assim que Judas ele beijou Jesus, identificando-o como o Messias, o Salvador ali, né? Que haveria de ser morto, como João fala, e nós mencionamos isso na quarta-feira. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Havia ali, nessa frase, uma profecia de que Jesus ele haveria de ser morto como um cordeiro para sacrifício no lugar do pecador. Então Judas ali, ele deu às autoridades a informação que permitiu encontrar a Jesus, né, na solidão do jardim do Getsemane. As forças que estavam à disposição do Senhor Jesus, ali das autoridades judaicas, eram a polícia do templo, né, e alguns mercenários que foram contratados também para estar ali. E eles se dirigiram ao jardim, né, e o autor, o William Barclay, ele diz que essa multidão parecia um grupo preparado para o linchamento, né, mais do que um destacamento que se dirige para prender alguém, né? Então, nesse texto que nós encontramos aqui, nós vemos o Senhor Jesus então sendo preso. O versículo 51 fala: e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha, né? O comentário diz que Mateus ele não falou o nome da pessoa que pegou a espada, né? Ele não queria cortar a orelha, provavelmente ele queria cortar o pescoço do primeiro que veio à frente, né? Mas talvez o rapaz desviou e cortou a sua orelha, né? Mas Mateus, ele com um pouco de prudência não citou o nome, porque foi um livro bem contemporâneo aos acontecimentos, e ele então só falou que um dos discípulos então puxou da espada, né? Então disse Jesus: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão, né? E a gente vê aqui então o Senhor Jesus falando sobre a questão de se resolver problemas na força da carne. Na força da carne. E Jesus não estava, irmãos, ali disposto a tolerar resistência humana quanto à vontade de Deus. Os irmãos viram que o Senhor Jesus estava lá orando, e até naquele momento em que ele estava orando, ele orou, e ali na sua oração ele derramou sangue ali na sua oração.
o seu suor se transformou em sangue. De tamanha era a pressão que ele estava ali sofrendo antes da sua prisão e morte. E ele ali falou para o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, o Senhor Jesus, ele se colocou nas mãos de Deus e ele se deixou levar pelo propósito e pelo plano de Deus para a vida dele. E quando Pedro, ali no caso, identificado por Marcos e João, né, pegou da espada para tentar defender, e Pedro, ele era assim mesmo, irmãos, porque ele tinha falado para Jesus: Senhor, se o Senhor for preso e morto, eu morro com o Senhor, né? E Jesus falou para ele: antes que o galo cante, você 3 vezes me negará. Mas Pedro, ele era valente, ele não era uma pessoa medrosa. Ele já tirou a espada para lutar contra a multidão, e depois nós vamos ver aqui, ele, quando Jesus foi preso, os que prenderam a Jesus foram à casa do sumo sacerdote Caifás, e Pedro, olha o versículo 58, ele seguiu de longe até o pátio do sumo, ele entrou lá dentro, né? Ele entrou dentro da cidadela, ali no pátio onde o sumo sacerdote morava. Então ele não era uma pessoa medrosa, irmãos. Enquanto os outros tinham abandonado Jesus, naquele momento de ser preso, todos dispersaram, todos fugiram. Pedro não, irmãos. Pedro estava lá. Às vezes a gente fala: Pedro negou Jesus. Sim, porque Deus, ele teve que mostrar para Pedro que as coisas não se resolvem pela força humana. Não se resolve por força humana. Por mais inteligente que eu ou você, que nós sejamos, por mais forte que você seja, não estou me colocando aí porque eu me acho forte, por mais saudável que você seja, você não pode confiar nessas coisas. Você tem que confiar em Deus, irmãos. Colocar Deus na direção de todas as coisas na sua vida. E Deus quis ensinar isso para Pedro. Porque Pedro, ele era um homem valente e ele enfrentava as dificuldades. Mas ele teve que ser colocado numa situação em que ele entendeu que ele não era nada e que ele precisava de Deus para fazer as coisas. Então, nós vemos aqui, e João relata isso, né? Lá no capítulo 18, vamos abrir as nossas Bíblias para João, capítulo 18, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10. Versículo 10 diz assim: Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco, né? Um outro comentário, irmãos, a respeito desse texto, né? O Senhor Jesus ali, ele fala dos guardas e os oficiais que chegaram ali para prendê-lo, né? E o João comenta isso aqui quando eles chegaram para prender a Jesus, né? No capítulo 18, versículo 3, fala assim: Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. E um comentarista, irmãos, ele disse que quando Jesus respondeu prontamente: Sou eu, quando Jesus se identificou desta forma, o texto bíblico diz que todos caíram por terra. Sim, aquele que pouco antes estava clamando ao Pai com suor e lágrimas, era também o Rei do Universo, cuja presença homem algum pode resistir.
Aqueles homens tinham ido muito bem equipados para prender Jesus, mas não puderam resistir ao peso da majestade do Filho de Deus. Quem sabe, irmãos, aqueles homens tenham percebido que apesar das suas armas e a sua vantagem numérica, na verdade era Cristo quem tinha o controle da situação nas suas mãos. Aquela não era uma prisão forçada, mas voluntária. Além disso, é significativa a conexão entre a resposta de Jesus. Qual foi a resposta que Jesus, quando perguntaram a Jesus Nazareno, Jesus disse o que? Alguém leu aí no texto? Olha o que ele respondeu: sou eu, né? Mudou sua forma, mas quando Moisés viu o Senhor Deus lá na sarça que queimava e não queimava, o fogo que não queimava, e ele conversando com Deus ali, como Deus falou: Senhor, como que é o teu nome? Alguém lembra? Eu sou. Sou eu sou, né? Então, o Senhor Jesus ali, ele mostra que o nome especial de Deus, pessoal de Deus, revelado lá no Antigo Testamento, eu sou, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, irmãos, ele mostra quem ele é para aqueles homens, e eles caem por terra quando isso acontece. Por quê, irmãos? Porque a prisão de Jesus não era uma prisão forçada, era uma prisão voluntária, porque Jesus sabia, o texto fala aqui claramente, irmãos, em Mateus capítulo 26, o texto fala claramente, olha lá, quando eles estavam caminhando para irem prender a Jesus, né? O texto fala: então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendesse. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Então Jesus, irmãos, ele ali, naquela situação, ele foi preso voluntário, ele se entregou na mão dos pecadores, voluntariamente, para cumprir o que estava escrito nas Escrituras sobre ele. Ele se submeteu à vontade do Pai, irmãos. Como eu disse na quarta-feira, por amor a cada um dos homens e mulheres deste mundo. Porque o Senhor Jesus, irmãos, Ele ama a todos os homens e mulheres deste mundo. O mais terrível pecador, ou até aquele que acha que tem pouco pecado. Mas diante de Deus são todos pecadores. O Senhor Jesus amou a cada um, e Ele deu a sua vida, entregou-se nas mãos dos pecadores para ser morto, para ser sacrificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, nós vemos aqui o Senhor Jesus falando, usando a mesma palavra que Ele usou quando estava ali com Moisés. Eu sou eu, o autoexistente, aquele que existe por si mesmo. E é interessante, irmãos, que esta glória celestial que Jesus tem, irmãos, Ele manifestou aqui quando Ele disse para Pedro, no caso aqui Ele direcionou para Pedro, né? E Ele disse para Pedro: ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então, era necessário que Jesus fosse preso, que Jesus fosse crucificado e morto, porque era o plano de Deus para a nossa redenção, irmãos. Lá no livro de Isaías, a palavra de Deus fala, no capítulo 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então Ele levou todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. O castigo que era para ser para nós pecadores,
foi lançado sobre Jesus. Ele pagou o preço de todos os nossos pecados. Ele veio para isso, irmãos. Ele veio para nos salvar. Quando ele nasceu, o próprio Deus falou: o seu nome será Jesus. E a palavra Jesus, irmão, significa Salvador. Deus Salvador. Aquele que vai salvar os homens e as mulheres deste mundo. Vai perdoar os seus pecados e vai dar a vida eterna a todos os que creem nele. Então, irmãos, esta glória celestial estava ao dispor de Jesus. Mas ele fala aqui, logo em seguida, quando ele fala: eu poderia orar a meu Pai, que ele me mandaria 12 legiões, mais de 12 legiões. Sabe que quantas pessoas, irmã Nenê, quantas pessoas têm uma legião? Quantos soldados é uma legião? Alguém aqui sabe? Sabe, Pedro? No caso dos anjos, tem um lugar que fala que 3 mil. 3 mil que é uma legião. Eu pesquisei lá. Eu pesquisei direitinho para me falar para os irmãos aqui, né? Legião, termo utilizado para designar a unidade de divisão do exército romano nos tempos bíblicos, formada por 6.000 soldados. Então, 12 legião dá 72.000 soldados, 72.000 anjos. Mas, irmãos, não precisava de mais do que um para defender a Jesus, irmãos. Mais do que um. O que Jesus fala aqui é para mostrar a glória que ele tem, o exército celestial que está ao seu dispor. Porque para socorrê-lo bastava somente um só anjo poderia dominar todos os que estavam ali. Mas para mostrar a glória que Jesus tem e o exército celestial que está ao seu dispor, ele mencionou aqui esta questão, dizendo que ele poderia orar a Deus Pai, e ele, Deus Pai, enviaria mais de 12 legiões de anjos para o livrar. Mas ele disse, ele veio para cumprir as Escrituras. E as Escrituras dizem que deve acontecer o quê? A sua prisão, a sua morte, o seu sacrifício naquela cruz como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, quando nós olhamos esse texto, nós vemos aqui Pedro sendo o alvo da conversa ali com o Senhor Jesus, naquele momento fatídico em que os homens prenderam ao Senhor Jesus. Mas ao mesmo tempo, eu estava vendo um outro autor comentando que muitas vezes as pessoas lembram de Pedro quando ele negou Jesus, né? Mas no capítulo 26, 57, 58, depois do 69 ao 75, nós vamos ver que aí vai ser mencionado a vida de Pedro, e o título até que William Barclay deu para essa passagem é O Fracasso da Coragem. E nós vamos ver a vida de Pedro ali, em que ele demonstrou as suas qualidades, os seus desejos, o seu ideal, e como Deus trabalhou na vida dele para chegar ao ponto que ele chegou, ao ponto dele, quando foi morto. Eu vou falar isso na frente e vou colocar só aqui. Iam crucificá-lo. A história diz que ele disse: olha, eu não sou digno de ser morto como o meu Senhor. E aí então a história diz que ele foi crucificado de ponta cabeça, porque estavam satirizando a morte dele, dizendo que ele não era digno de viver como Jesus. Mas ele foi um homem muito corajoso, e ele aprendeu com seus fracassos a viver para a glória de Deus. Mas esse momento que nós vimos aqui, irmãos, em que Jesus, ele se entregou voluntariamente por nós naquela cruz. Ele não foi preso como um salteador, como um bandido, como um transgressor. Porque quando os soldados chegaram e ele se apresentou, eles não
resistiram e caíram por terra. Jesus teve que se entregar na mão deles, para que eles pudessem prendê-lo. Porque eles não tinham a capacidade, o poder de prendê-lo naturalmente. Teve que haver ali, então, a entrega de Jesus, em que ele se entregou na mão dos homens, para cumprir, como diz as Escrituras, para que se cumpra as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça. Vamos terminar com uma oração. Vou pedir ao irmão Juvenildo, ele vai fazer uma oração, agradecendo a Deus pela mensagem da palavra do Senhor hoje à noite. Oremos para o irmão Juvenildo. Excelso Deus, soberano Pai, agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de estar reunidos nesta casa de oração nessa noite, para adorarmos o Senhor na beleza da tua santidade. Queremos, a Deus, expressar também a nossa gratidão pela tua palavra, a qual o Senhor tem preservado para nós, a qual ouvimos nessa noite, ó Deus, e que o Senhor abençoe que possa ter ficado guardado em nossos corações, ó Deus, os ensinamentos da tua palavra hoje nessa noite. Agradecemos por tudo, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmão, nós vamos encerrar então essa parte. Vai ter a parte de oração, tem a faixa aqui no meio, né, que os irmãos não podem avançar, mas se os irmãos quiserem, sentam um na ponta, outro na outra, e podem orar um pelo outro. Acredito que tem 2, 4. Ainda vai dar certo para os irmãos orarem aí então, né, fazerem seus pedidos e orarem uns pelos outros. Bom, Deus abençoe, irmãos. Entendeu?